Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. E se cada um observa, aquele que tem um trabalho tem que ficar grato. Porque independente de qualquer coisa, a vida vai passando e a pessoa vai trabalhando. E ela vai ficando sábia, porque aquele que trabalha a gente vai observando ao longo do tempo. Ele vai adquirindo as habilidades, a maneira de relacionar. Então nosso programa é assim. Aquele que vai trabalhando vai ficando qualificado. E também cada um precisa de lembrar assim, que o nosso programa é uma aula, não é uma introdução, não é simplesmente uma apresentação. Uma aula, ela é demorada. E pode observar assim, todos nós que já frequentamos outros ambientes de ensino sabemos que uma aula demora muito tempo. Então não é em poucos minutos que a pessoa vai ficar satisfeita com a informação. Não é uma apresentação. Então a pessoa precisa de ter paciência e assistir todo o nosso programa. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mistério do Nascimento. O mistério do nascimento, já vamos iniciando assim. As pessoas que têm pouco conhecimento e que não estudam as leis que o Criador instituíram, falam assim que tem injustiça nos nascimentos. Nós esquecemos de um outro ensino bem importante, que é aquilo que plantas, aquilo que colhes. Também tem um outro ensino popular que fala assim que os moinhos de Deus moem devagar. Então quer dizer assim, tem muitas referências. Por exemplo, uma criança nasce com determinada doença. Ela já nasce com a doença. Agora tem também muitas outras referências, como por exemplo, um espírito humano pediu para que viesse com aquela doença, para que ele pudesse ter um ânimo para aqueles que têm aquela doença, porque nós vemos assim que tem pessoas que com aquela limitação apresentam assim uma dignidade, um brilho, uma coragem, um ânimo. Quer dizer que muitos também pedem para vir com aquela doença. E muitos outros adquirem a doença por transgressão às leis do Criador. A comida, a bebida, a maneira de ser. E quando a pessoa supera essa fase que apresentou no seu corpo e que ele teve uma transformação, muitas vezes ele vê a doença no próprio filho. Então a dor de ver novamente aquela doença repetindo no filho, tem possibilidade daquele ter uma transformação dentro dele e fazer o resgate do período anterior das transgressões que ele cometeu. Tem muitas outras referências. Uma mãe, por exemplo, segura um filho, não permite que naquela época do seu ímpeto, daquela coragem da mocidade, iniciar uma nova vida, formar a sua casa, ter a sua família, e ela possibilita todo um conforto para que aquele filho não saia da sua casa. Então acontece assim, esse tipo de amor é um amor possessivo, porque normalmente nós temos esse tipo de amor, mas o amor verdadeiro é aquele que liberta. A gente vai observando assim. No caso de quem tem animais domésticos, e antes tinha mais pessoas que tinham animais no quintal, e a gente via quando tinha cria, quando tinha filhotes, na época certa, desmamava, deixava embora, ensinava para aquele filhote, para aquela ave que está no quintal, a maneira correta de sobreviver, e depois não queria mais aqueles filhotes. O amor verdadeiro, possibilitando assim. O nosso amor não é um amor verdadeiro, porque nós sempre queremos nas nossas proximidades, mas nós esquecemos que nós saímos da casa dos nossos pais e que tivemos agora uma nova fase, o mistério do nascimento. É bem importante assim a gente ir observando as transgressões que existem e depois nós vemos assim o descuido. Muitas pessoas falam assim que outros deveriam cuidar da sua saúde.
e no posto de saúde e no hospital, para que o outro cuidasse da sua saúde. Mas aquela reflexão do terceiro mandamento, que nós tínhamos que estar fazendo um trabalho de ir verificando aquilo que nós colocamos na boca. E é bom cada um ir observando que as doenças, ela é de uma outra ordem, não é somente do corpo físico. Do corpo físico é aquela condição assim, que aquela criança estava brincando, esfolou o joelho, aquele adulto estava nas suas atividades lá e ele machucou o dedo. Normalmente a doença vem da alma, é transgressão de um comportamento que a pessoa teve num período anterior. Fica bem fácil assim de observar que normalmente não se cura, porque o remédio ele tem ali algumas drogas que possibilita um entorpecer. Fica fácil assim de observar no caso de uma cólica menstrual. Aquela pessoa, aquela mulher, descuidou o mês inteiro. Andou com o pé no chão, passou frio, não alimentou direito, não repousou o corpo adequadamente, tem a cólica menstrual. O remédio que ela toma é um anestésico, não solucionou. Então o corpo agora tem que fazer um trabalho de tirar aquele anestésico também da corrente sanguínea. Porque se esse anestésico continua, se ela vai trabalhar no fogão, ela perde a referência. Que é muito comum a gente ver as donas de casa, as mulheres que trabalham na cozinha, terem queimadura no braço, na mão. É justamente isso, perde a referência. O mistério do nascimento não tem injustiça. Uns nascem na riqueza, outros nascem na miséria. E é bem interessante assim, porque aqueles que nascem na miséria, normalmente não fazem um trabalho de ver o procedimento que ele precisa de ter para sair daquela situação. As referências que nós temos de achar que tem injustiça. Então nós tínhamos que nos aprofundarmos nos ensinos de perceber melhor que não tem injustiça. Na época presente da vida de um conhecido, não precisamos de ir longe, buscar a vida de avô ou buscar a vida de uma pessoa de outras localidades, de um conhecido, que nós vemos acompanhando a vida desse conhecido todo o tempo. Então nós vemos assim que durante a mocidade descuidou, colocou qualquer coisa na boca, transgrediu as leis que o seu corpo necessita, de um procedimento natural, do repouso adequado, que não podemos ficar com pouco período de sono, do alimento adequado. Depois tem as limitações de usar aquele corpo. E tem muitas outras limitações, né? Que tem as leis também dos homens, que essas leis são as ramificações das leis do Criador. Mas a gente vai observando assim que as leis dos homens têm muitas maneiras de serem burladas. Mas aquele que transgrediu também as leis do Criador entra nessa condição das leis dos homens. Com os homens tem a possibilidade de burlar. Então a gente vai observando assim muitas referências. Que tem aqueles casos assim, da pessoa ter feito muitas transgressões, e depois aquele que vai defendê-lo apresenta ele. E onde esse homem estava então? Onde esse ser humano se encontrava, se logo em seguida aquele que vai defendê-lo depois dos acordos apresenta esse homem? Esse que fez essa transgressão, normalmente vai ter problema depois com o centro motor. E junto com o centro motor entra aquela condição do centro intelectual, que é a fase do esquecimento. Então a pessoa perde a motricidade de muitas vezes não ter a condição de ter o domínio das funções e também de colocar o alimento na boca e de higienizar-se por si. Isso é físico. A questão de perder também a memória do centro intelectual já não está funcionando adequadamente, está relacionado ao trabalho que não foi feito, que é o terceiro mandamento.
de verificando o procedimento que teve num período anterior. Como nos falta aquela condição bem simples que é a humildade. A humildade é aquela condição que quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Então o que acontece? Então essa humildade está junto com a simplicidade, com a naturalidade. É isso que nós precisamos de entender as palavras corretas. Falta a humildade para ele fazer uma reflexão de um comportamento que ele teve e agora ele ter o merecimento de receber a graça. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que ter bem presente dentro de nós as leis que o Criador instituiu. E os ditados simples, que é: os moinhos de Deus moem devagar. Então a pessoa acha assim que ela pode ter a sabedoria para burlar as leis que os homens fizeram, mas as leis do Criador não são burladas. E é bom cada um ir observando assim, que as referências já vieram com os velhos profetas. E que o Filho de Deus, quando veio, disse que não veio contestar aquilo que já existia. Então a verdade sempre existiu em todas as religiões. A complementação desta verdade vem também com aquilo que a pessoa planta, ela terá de colher. Os jeitos. E é bom a pessoa ir observando assim. Se um pai não é simpático, não é agradável, os filhos também são assim. Aqueles que os conhecem, que normalmente são os fios sanguíneos, não querem saber desses filhos, desse que não é simpático. Então, o jeito que nós precisamos de termos para nós mesmos. Então, o mistério do nascimento. O jeito que nós vamos ter que ter numa vida seguinte. Fica bem fácil assim da gente fazer uma observação. Aquela mãe que não permitiu que o filho tivesse a condição de sair da moradia e de ter a sua própria vida. Esse amor egoístico. Então, quando ela morre, ela fica nas proximidades desses que têm esse tipo de amor. Então, quando surge uma oportunidade com esses que têm esse tipo de amor, ela renasce nessa família. Agora ela vai passar como criança as mesmas situações que ela ocasionou ao seu filho. O que acontece? Agora ela vai viver aquela situação. Então tem possibilidade de ter um equilíbrio na vida. É assim que atuam as leis que o Criador instituiu. Então aquela condição assim que a gente pode observar que muitos e muitos não têm aquela maneira de serem práticos e gastar aquilo que precisa. Quer dizer assim, se gastam a mais daquilo que precisa, a gente vê muitas vezes costumes simples, como torneira aberta em excesso. Quer dizer que fica muito trabalhoso para esse ter uma condição financeira mais tranquila na vida. Porque nas pequenas coisas gastam a mais. Se gastam a mais, gastam também nas outras coisas. Então o que acontece se continua assim durante o período da sua existência? Na vida seguinte, vai nascer com limitação de ter as coisas. É isso que cada um precisa de observar. E tem muitas outras referências que nós vemos assim, que em determinados locais na Terra, especialmente a mulher, não é valorizada. Agora, precisaríamos de trabalhar assim, né? Aquelas que têm interesse de nascer num lar melhor, num país melhor, que tem valor. Qual o procedimento que pode desenvolver para nascer num país melhor? E o procedimento que encontram-se tendo, que terão que nascer naquele país que não tem nenhum valor. Os fios do destino. Então a justiça do Criador, ela é feita com milhares e muitos milhares de fios. Esses fios existem. É só observar assim nas pequenas coisas. A criança na moradia,
aquele adulto que está cuidando daquela criança, a criança está num outro ambiente, ele pensa naquela criança, aquela criança vem até ele. O fio que ele possibilitou que aquela criança viesse até ele. Existem outros fios que a gente confirma que existe realmente outros tipos de fio, que é o caso de uma pessoa se encontrar a muitos metros de distância. Um começa a olhar para aquela pessoa, depois a pessoa volta o olhar em direção àquele que está olhando para ela. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer assim, nesses dois casos fica fácil da gente observar os fios de ligação. Depois tem muitos outros fios, então aquela pessoa passava por aquela rua, por aquela estrada, e ele via que precisaria de fazer uma melhora de uma determinada maneira. E sempre que ele passava por ali, ele pensava que se fizesse uma melhora de determinada maneira, essa estrada, esta rua seria muito melhor. Ao longo dos anos, fazem aquele benefício para aqueles que passam naquela estrada, fazem daquela maneira que a pessoa pensou. Então, quer dizer assim, nós somos entrelaçados por milhares de fios. Então, os novos nascimentos são assim. Aqueles fios que foram tecidos através dos milhares de vezes que nós pensamos, é daquele jeito que nós vamos ter o enlaçamento. Então, aquela condição assim de hereditariedade, não existe hereditariedade, existem as tendências, principalmente na condição física. Então, que é o caso daquela mãe que segurou o filho, depois ela foi passar pela mesma situação. As tendências que ela tinha foi atraída para as pessoas que tinham aquelas tendências. Então, o mistério do nascimento é assim. Aquela condição bem importante assim, que a justiça do Criador, porque toda época nós ouvimos falar da justiça. Então essa justiça é um equilíbrio, é isso que nós precisaríamos de entender. Esse equilíbrio, toda época a pessoa tem que ver assim, melhorar, como ela melhora. E esse equilíbrio a gente vai observando assim, que o pai tem aquela condição de burlar a sociedade, o jeito dele, a astúcia, o jeito que ele sabe fazer. Os filhos não aprenderam ainda porque são novos, essa maneira, essa astúcia. Mas o filho tem o comportamento que apresenta na matéria grosseira imediatamente. É isso que cada um tem que ir observando o que ele quer para a vida dele. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que normalmente para a matéria grosseira, nós queremos a mais. É isso que é bem grave assim. E muitas vezes nós transgredimos o nosso corpo, porque nós excedemos, e nós transgredimos em relação ao nosso semelhante. Porque aquele equilíbrio que existe e que já foi falado daquele que parte o bolo, ele vai pegar o último pedaço. Quer dizer, a referência do equilíbrio na vida. Então nós precisaríamos de nos encontrarmos como anteriormente muitos e muitos encontravam-se, confiando no Criador. Na confiança do Criador, nós vemos assim que nós teríamos aquilo que nós precisamos. Porque o Filho de Deus já trouxe uma oração bem importante assim, que é o Pai Nosso. Então a referência de nós falarmos que o Pai Nosso estás no céu e o nome dele é santificado. Quer dizer que se eu faço um trabalho de glorificá-lo, de fazer com que o ambiente em que eu tenho torne-se um paraíso, porque fica muito agradável de quando a gente vê um ambiente da família, doméstico, ou fora da moradia, a apresentação da arrumação, a pessoa fica feliz. Aquele que vê e aquele que mora tem uma satisfação. Quer dizer que se nós fizermos um trabalho de acordo com a oração que o Filho de Deus nos ensinou, nós teremos aquilo que nós precisamos.
E nós vamos dar para os nossos descendentes o amor verdadeiro. Que o amor verdadeiro é aquela condição dos animais, independente da cria, aquele responsável por aquela cria possibilita o amadurecimento. É isso que é importante. Então, de qualquer espécie, a gente vai observando assim que no tempo certo, aqueles filhotes apresentam o amadurecimento e aquele que é responsável por aqueles filhotes faz a apartação. Se não fizer a apartação, a cria normalmente já dispersa. Nós tínhamos que fazer esse trabalho, possibilitando assim que o amor verdadeiro atuasse dentro de nós e através de nós. É isso que nós precisaríamos de ter, essa confiança nos ensinos. Então, toda época, nós tínhamos que nos encontrarmos presente. Transgrediu as leis que o Criador instituiu, a pessoa fica sem saúde. E é bem grave assim, porque fica sem saúde, fica sem a consideração daqueles que o conhecem e daqueles que trabalham para ele agora, porque normalmente a pessoa tem que ter tido um recurso financeiro para ele ter transgredido as leis que o Criador instituiu. Então agora ele tem que conviver com os seus funcionários. É isso que é bem interessante assim, quer dizer que o nível social dele é o nível agora dos seus funcionários. E que muitas vezes fazem visitas na casa dos funcionários e ficam com os funcionários. Não é que o funcionário é menos qualificado. É isso que nós precisamos de entender. Nós estamos falando assim, que se a pessoa adquiriu um tanto de recurso, então junto àqueles que apresentam na sociedade, ele não tem mais serventia. Quer dizer que era preferível ele ser ponderado durante a sua existência, equilibrado, para que ele mantesse o relacionamento com aqueles que anteriormente era o seu nível, o nível dos seus filhos, o nível dos seus irmãos. Agora, o nível dele, então, de relacionamento, de diálogo, restringiu. Então, toda época, nós tínhamos que usar o terceiro mandamento. O mistério do nascimento não tem injustiça. Aquela criança nasceu sem saúde, aqueles pais têm que passar por aquela situação. E aquele espírito já vem habitando um corpo sem saúde. É isso que é bem grave assim. Então é da nossa responsabilidade ver o que eu quero para a minha vida, para a minha sequência. Porque a bondade do Criador está toda a época de ter um novo nascimento. É justamente isso. Porque a pessoa trabalhou de uma maneira errada, agora ela passa pela limitação. Então, toda a época, nós tínhamos que fazer essa ponderação durante a nossa vida. Tinha que observar a vida dos nossos pais, a vida daqueles que nós conhecemos e o procedimento que aqueles que nós conhecemos teve, se foi saudável a sua velhice, se foi saudável o procedimento do desenlace do corpo de matéria grosseira. É isso que nós tínhamos que fazer. Porque quando a criancinha chega nessa terra com limitação física ou sem limitação física, ela traz uma força. O Criador possibilita essa força para todos, para poder, no período dele, ele ter a condição de poder ocupar o espaço que é destinado a ele. Aquela condição bem importante assim, né? Se uma pessoa destrói lares, naturalmente ele vai vir sem lares, sem um lar, numa época seguinte. É só observar assim a história dos conquistadores. Então, o procedimento que eles tiveram e o procedimento que eles ainda têm e o envolvimento que muitos e muitos ainda envolvem com povos que não tem nada a ver com o que está acontecendo com aquele povo. E a pessoa se prontifica a envolver-se. É isso que nós precisaríamos de ter bem presente dentro de nós, o que eu quero para a minha vida. Então aquela condição bem importante, que de vez em quando a gente ainda conhece pessoas com muitas décadas, que têm a consideração, que têm uma harmonia, e que muitas vezes
tem um pequeno receio ainda de fazer a passagem, quer dizer, de fazer o desligamento do seu corpo de matéria grosseira. Mas quando falta os ensinos, a pessoa comporta assim. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, o conhecimento dos ensinos, porque é uma sequência. Então aquilo que plantas, aquilo que colhes, que nós tínhamos que saber o caminho que nós vamos caminhar numa época seguinte. E aquela condição bem importante assim, né? Nascer num ambiente que apresenta uma harmonia, um equilíbrio, porque os filhos que de conhecimento de muitos que tiveram a oportunidade de nascer em ambientes que apresentam uma harmonia, que estudam o livro na luz da verdade e que têm conhecimentos de alimentos e que possibilita que o seu corpo mantenha-se sadio e que trabalham com a ponderação. Facilita muito a vida desse que teve o merecimento de nascer num lar assim. Então, o procedimento que nós precisamos de desenvolver para ter essa condição, porque ser filho de uma mulher que apresenta um norteamento, que apresenta um equilíbrio na vida, facilita muito a vida daqueles em formação. É só observar assim a firmeza que tivemos no período da nossa formação. Então, podíamos brincar, podíamos fazer assim, mas as determinações não tinha meio termo. Então existe o processo de hierarquia. Nós tínhamos que trabalhar em cima disso assim. A hierarquia existe porque se tem o empregador, tem que ter aquele que é empregado. Então tem uma diferença de nível, porque o empregador é que paga a conta. Então ele tem que ver o procedimento que está acontecendo durante o mês, para que no final do mês ele é que vai pagar a conta. Então essa condição assim de falar que somos iguais, não somos iguais. Porque aquele que trabalha, aquele que esforça, aquele que vem fazendo um trabalho de conhecer os ensinos, ele não é igual àquele que tem limitação no trabalho, que não gosta de trabalhar, e que também não está interessado em conhecer os ensinos. Esse que não está interessado em conhecer os ensinos pode falar que ele é irmão desse outro, mas esse outro não aceita ele como irmão. A referência, esse norte, é a vida toda que nós tínhamos que ter conosco. O mistério do nascimento. Então, aqueles que nascem na miséria, aqueles que nascem sem saúde, e aqueles que nascem na riqueza, e aqueles que nascem saudáveis. Qual é o procedimento que eu estou tendo para ver o meu futuro? O procedimento que eu estou fazendo para que eu possa nascer num lar que apresenta um conhecimento das leis que o Criador instituiu. Um lar que aquela mulher que vai me trazer seja um lar de firmeza, de equilíbrio, como o amor que os animais dedicam para suas crias. A gente vai observando assim, quando tem aqueles animais têm cria, pode ser a galinha com o pintinho, pode ser a cadela, pode ser aquela vaca, ela defende a sua cria. E é bom a pessoa ir observando, quando aquele que é dono daquela cadela cuida daquela cadela direito, aquela cadela permite que ele pegue nos seus filhotes, que ela traz os filhotes para ele ver. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que esse dedicou para aquele animal o amor verdadeiro. Mas mesmo assim, essa cadela, no tempo certo, ela larga essas crias. Isso é físico. Então nós tínhamos que ter um procedimento assim. Então, muitas vezes, nós tínhamos que voltar a aprender um pouco com os animais, do comportamento que eles têm. E a gente vai observando assim, de todas as maneiras, quando não tem muita interferência dos donos daqueles animais, eles se comportam equilibradamente. É isso que cada um precisa de lembrar assim. Então, como é que nós fazemos agora para conhecer direito os ensinos, viver de acordo com os ensinos? Então, o mistério do nascimento. É necessário que nós estudemos o livro na luz da verdade para termos uma compreensão melhor.